Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira. Eu sou Tati Scaff e ao meu lado, Alex Mendes. Olá, pessoal. E hoje tem muito assunto para falar, porque o entrevistado está em todas. Quer ver só? Olha o nome da secretaria dele, ó. Semadesc é a sigla. Aí vem Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. O agro não está aqui no nome, mas nas atividades, nas atribuições, tem muito de agro também. Está aqui o secretário da Semadesc, Jaime Verrucchi. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado. Jaime, vamos falar um pouco sobre COP30. Qual que foi o papel do Mato Grosso do Sul e o que a gente tem de bom, as novidades que vieram da COP30? A COP, ela é uma discussão entre países. Os chamados subnacionais, que são os estados, eles têm pouca ação direta no processo, nenhuma, na verdade, na negociação. Então, a gente faz todo esse bastidor, é o momento que a gente encontra com os fundos. Então, nós tivemos com o fundo da Arábia, fundo europeu, tivemos com o fundo alemão. Então, a busca, normalmente, é exatamente de buscar, nesse momento, financiamento climático. A gente fala que é dos trilhões, mas a gente, às vezes, não volta com os milhões, né? Então, esse é um foco muito grande. Então, é uma forma de a gente apresentar o Estado, e aqui uma discussão muito grande. A gente forçou muito esse ano a questão do Pantanal. Uhum. Quando eu fui na COP em Glasgow quando eu apresentei em 2030, eu escrevi embaixo do nome Estado, Tati, Estado do Pantanal. E não tinha nenhuma referência do ponto de vista de hoje. Mas assim, eram dois problemas. A confusão de Mato Grosso fica na área amazônica. Uhum. Então, quando ele fala Mato Grosso, eu falo, esse cara também deve ser da área amazônica. Então, a gente escreveu muito para chamar a atenção que nós somos da área do Cerrado, somos da Mata Atlântica e temos a maior planície alagada do mundo. Para tentar identificar isso, porque a presença, normalmente, a discussão é muito forte no bioma amazônico. Precisava ser mais no Pantanal, né? Precisava. O Pantanal é um bioma único, né? A área assim, as pessoas às vezes perguntam assim, mas por que é tão forte na Amazônia? É exatamente por causa da questão da fotossíntese, da questão do crédito carbono. Quando a gente faz crédito carbono, como a gente já fez no Pantanal, quando você tem gramínea, você tem pouca capacidade de absorção de carbono, porque cresce pouco, você tem pouca mata. Então, do seu ponto de vista de crédito carbono, ele não passa a ser relevante. Mas nós temos que olhar do seu ponto de vista da biodiversidade. E veja, é o único bioma também no mundo que tem 84% em condições nativas. E é isso que nós queremos manter. Então, a gente tem levantado esse trabalho, e aí são dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também, só eles que têm o Pantanal, então isso dificulta um pouco. Mas nós criamos também o consórcio Brasil Verde, que é um consórcio de estados voltados para a questão verde. O Rido, inclusive, é o vice-presidente ele é uma vice-presidência por biomas, e lá nós tivemos uma série de ações no próprio consórcio. Até o consórcio assinamos um acordo com os países da Paraguai, Argentina, o consórcio Brasil Verde com a aliança de estados da Argentina e do Paraguai, também para fazer ações sobre sustentabilidade. Agora, do ponto de vista geral da COP, do que se ficou decidido ou do que não se ficou decidido, está mais para esse lado. É isso. Preocupa. Veja o seguinte, eu uso uma expressão assim que COP não é Copa, né? Que ela não tem final, ela é um processo de construção. Então, você tem no mesmo ambiente 151 países, ficar discutindo, e veja, todos têm que pensar no mundo para salvar o mundo e, ao mesmo tempo, falar assim, eu só salvo o mundo com as minhas ações individuais. Quer dizer, então, às vezes eu vou fazer tudo que eu preciso fazer e a China não vai assinar um acordo, que é a maior emissora, e os Estados Unidos, para fazer. Então, ela é um processo. Mas eu acho que as COPs, normalmente elas são decepcionantes no resultado. Normalmente, assim, eu acho que todo mundo sai da COP e falou, pô, a gente podia ter ido um pouquinho mais. E essa, talvez, isso sim, a COP, ela ficou muito genérica em qualquer tipo. Ficou tudo assim, vamos estar junto, nós queremos fazer. Então, essa COP ela trouxe pouca meta, pouca efetividade. A própria questão que era a mais relevante delas, que era exatamente criar uma linha para a redução dos combustíveis fósseis, não saiu. Né? Porque assim, a gente faz uma adição de combustíveis, biocombustíveis, mas a ideia era, isso não saiu, não houve consenso, então ela ficou muito genérica. Eu acho que esse é o grande problema, talvez, dessa COP30, genérico, se é um pouco da participação dos Estados Unidos ou não, mas eu acho que assim,
Os Estados Unidos poderia ser contra tudo isso. Ele não estando, a gente poderia então ter, e nós não conseguimos, né? Ele não estando, falou, olha, tá bom, você não está, aquele que é contra não está, vamos ver se a gente consegue avançar. Mas a gente não percebeu esses avanços, não. Realmente o texto ficou genérico, ficou muito num conjunto de intenções. E você acha que, assim, porque a gente tem muito o lado da produção, da sustentabilidade, e quando a gente vai atrás de dinheiro e de fomento, entra muito as questões comerciais. Você acha que isso acaba barrando um pouco esses investimentos? Você acha que essa preocupação... Porque, querendo ou não, a gente vai bater de frente aí com a Europa, com uma produção... França, a gente bate diretamente aí em algumas produções. Claro que o Brasil é muito maior nisso, mas só que o nosso potencial é muito maior. E eles sabem disso. Isso. Né? Então, você acha que isso acaba limitando um pouco esse investimento? Isso. E esbarrando também no Pantanal, vamos dizer? Assim, a princípio, a gente deveria... esses dias, um dos cientistas lá agora falou assim, olha, a mudança climática não tem ideologia, tem ciência. Mas não é isso que acontece na ação. Né? Porque assim, a ciência, olha, nós temos que fazer isso. Todo mundo concorda que tem que fazer. Tem que fazer. Só que é o seguinte... O que tem acontecido, e você deu um exemplo muito importante da questão da Comunidade Econômica Europeia, que essa semana prorrogou, eu vou citar isso, começa a se usar esses mecanismos, porque o Brasil, e ele demonstrou isso lá, e ontem eu vi lá na CNA uma frase muito interessante, chama excesso de competitividade. Então, nós somos muito percebidos que nós somos muito bons em muitas coisas. Né? Então, nós temos boa produtividade de soja, boa produtividade de celulose, baixo custo nas nossas commodities. Né? Então, nós temos excelente qualidade de carne, com excelente preço, frango da mesma forma. Então, nós temos um excesso de competitividade. E esse excesso de competitividade, você teria uma questão tarifária para segurar, como o Trump tentou segurar, e só que isso tem um limite. Você não vai falar, vou botar 100%. Ele tem um limite porque ele impacta diretamente no custo ao consumidor. Então, se eu botar 100% para entrar frango na Europa, quem vai pagar é o consumidor europeu. E aí, ao contrário, começa a se pegar as questões ambientais, estabelecer um caso específico da Europa. A Europa criou uma lei chamada Eurodiar. Na segunda-feira, eu estava num debate com o ministro da Agricultura italiano. A Itália hoje é o voto que pode decidir se a gente vai fazer o acordo do Mercosul ou não. E quando o ministro falou assim, acho que a gente não está pronto, ainda tem uns pequenos ajustes. E o que é esse pequeno ajuste? Exatamente o que você falou. A Europa está colocando, prorrogou ontem por mais um ano, que não vai comprar produtos do Brasil, dentro da Eurodiar, que tenham tido desmatamento pós-2020. Então, eu sou um proprietário rural, eu tinha 10 mil hectares. Eu desmatei 1.000 legalmente. Nós estamos falando de desmatamento legal, aquilo que está previsto na legislação. Então, eu não vou poder vender a minha soja, o meu boi para a Europa. Então, está impondo, isso que você acabou de falar, criam regras excessivas à nossa própria lei, que o produtor está todo regularizado. E lá na COP nós assinamos, inclusive, um convênio com a Invest, com financiamento europeu, que nós vamos fazer aqui a certificação socioambiental das nossas propriedades. De tal forma assim, o europeu vai comprar. Então, eu vou falar para ele, essa propriedade está ok. Dentro da tua regra, você pode comprar. Então, a gente vai... Mas quem vai atestar isso? O Semadesc? Semadesc. Nós estamos recebendo um recurso da Uinvest, que é uma instituição europeia, e nós vamos montar toda uma estrutura. Né? Então, qualquer um vai poder consultar, assim, propriedade tal. Ela vai receber um certificado embaixo. Propriedade adequada a Eurodiar. Veja, isso não quer dizer que ele não está adequado à legislação brasileira, mas são os critérios socioambientais. Isso, por exemplo, um frigorífico que exporta, ele já não vai se preocupar. Ele vai lá, olha, esse produtor não tem problema. Para não acontecer, falar, não, esse boi veio de uma propriedade ou um frango. Então, isso a gente vai implantar esse ano. Esse foi um resultado da COP. Nós assinamos com a embaixadora do Brasil, da União Europeia, com recursos desse grupo. E um outro resultado importante foi a questão do crédito carbono. Como nós tivemos dentro do crédito carbono do RED+, são 85 milhões de toneladas de desmatamento evitado no Cerrado, nós vamos soltar um edital. Depois a gente vai falar um pouquinho da empresa, mas a gente vai soltar um edital. E foi impressionante quanto grandes fundos que precisam descarbonizar, principalmente da área de fóssil. Falaram, olha, quanto que vocês vão colocar isso no mercado? Nós temos interesse em comprar esse crédito. Porque eu preciso descarbonizar, que eu sou o cara do fóssil aqui da Arábia Saudita. Né? Então, acho que esse mercado
tem uma pendência, o Brasil até o momento não fez o decreto regulamentando, saiu além do mercado regulado de carbono, hoje é tudo mercado voluntário, e isso era importante para o Brasil. E a gente não entende muito bem por que criou uma secretaria dentro da Secretaria da Fazenda lá, nacional, mas ainda não regulamentou. A gente achou até que na COP isso ia ser colocado, mas a gente não está entendendo. Eu acho que é a dificuldade mesmo de desenhar um modelo, né? Mas isso é importante para o Brasil. Então você já podia emendar exatamente sobre isso, né? Hoje a gente fala de sustentabilidade no campo, você fala muito em crédito de carbono. E foi aprovado, né? Mato Grosso do Sul foi autorizado a fazer essas negociações. Isso. Então, e a CEMADES que é a gestora. Exatamente. Como funciona, como vai funcionar esse comércio de crédito de carbono? Bom, primeiro, vocês imaginam o seguinte, o crédito de carbono ele é um título que ele é aposentado. Vamos supor, quando eu gero um crédito de carbono, no momento que você me compra, ele aposenta. Esse título ele não é derivativo. Porque eu tenho um problema que eu faço emissão maior do que capturo. Então eu preciso de crédito de carbono para zerar. Equalizar. Então eu venho aqui, vou comprar do Mato Grosso do Sul, eu entro, ponho na minha contabilidade, e aí esse título é aposentado, ele morreu. Eu tenho que fazer de novo um outro título de crédito de carbono, senão seria um greenwash. Senão ficaria gerando crédito de carbono para isso. Ele tem uma validade? Um ano, alguma coisa assim? Não. Não, enquanto eu não vender, ele está válido. A hora que eu vender, é porque eu matei essa operação. Entendi. Ele não tem uma validade. Aí eu tenho que gerar de novo. Agora, você não tem como gerar carbono, você tem que gerar crédito de carbono de coisas de longo prazo. Né? Você não tem como. Por isso que esse aí nosso é do desmatamento evitado. Então, são 85 milhões de toneladas de desmatamento evitado. Então, fez uma avaliação de satélite. Qual foi o desmatamento evitado? Então, eu ganhei um crédito, entendeu? Vai poder desmatar? Depois vai. Esse já está aí pelo desmatado para trás. Entendi. Esse crédito. Então, alguém vai comprar e tal. E se o cara desmatar depois, ele não vai ter o próximo. Aí depois nós vamos gerar de novo um novo crédito. Vai fazer uma reavaliação. Uma reavaliação e novo crédito. O que nós fizemos? Está na Assembleia Legislativa a criação de uma empresa de ativos. Porque é o seguinte, vocês imaginam como é que eu registro isso? Na contabilidade. Quanto que vale um crédito de carbono? Pois é. Depende da qualidade do crédito, é uma tonelada equivalente. Então, nós estamos na Assembleia Legislativa, encaminhamos uma empresa de gestão de ativos ambientais para que o Estado possa lançar esses créditos, trazer para a sua contabilidade, fazer a venda, receber esse recurso, e tem que ser uma entidade pública, senão eu não consigo trazer. Já tem uma experiência, ela não é inédita, tem uma experiência no Tocantins, foi a primeira que está sendo feito. Nós somos o segundo. Também estamos fazendo tudo isso uma consultoria internacional, a fundo perdido, também dentro da Under2, que é uma instituição tal. E nós colocamos isso. Então, a ideia é, em janeiro, lançar o primeiro edital de crédito de carbono do Estado de Mato Grosso do Sul. O governador nos colocou isso como meta. E, assim, qual a expectativa? O pessoal, quanto que dá de ganho? Eu falei, cara, a gente não sabe como é que esse mercado vai comportar, mas nós temos, para vocês terem uma ideia, é um número grande. O potencial que nós temos de receita da geração de crédito de carbono no Estado, pelo Estado, é mais de 1 bilhão. Nossa. E aí nós temos que investir esse recurso, não é assim, vai para a folha de pagamento. Nós vamos ter que investir em novas ações de sustentabilidade, em salvaguardas para as comunidades ribeirinhas, salvaguarda para a comunidade indígena. Então nós temos que fazer a salvaguarda desse processo ambiental, fazer aquisição de novas áreas para unidade de conservação. Então é essa a finalidade do recurso. Ou seja, essa área que já está delimitada, que já foi feito... Essa área é de todo mundo, tá? A área privada. Pegou o Cerrado, é a área do privado e tal. A gente faz um mapeamento. Esse é o que chama rede mais jurisdicional. Ele é uma jurisdição, né? Então, aí fala assim, mas vocês não vão fazer greenwash se o proprietário... Ele vai ter que apresentar, falando, não, eu já fiz crédito de carbono aqui na minha área. Então, eu não posso sobrepor na mesma área dois créditos. Se ele tiver por um isso contrato... que o sistema... entendi. Ele tocou, isso é tudo mapeado, para mim não fazer o greenwashing aí, que é exatamente fazer crédito daquilo que efetivamente não cria, chama adicionalidade, né? Sim. Então, o conceito seria... E nós temos algumas iniciativas, por exemplo, no município de Camapuã agora, de restauração, que esse é o grande valor do crédito. Porque quando eu faço restauração, eu tenho toda uma pegada de carbono dessa árvore crescer e ela vai ser permanente. Então, hoje nós temos iniciativas de empresas privadas, uma em Ribas com 3 mil hectares e 24 mil hectares. Aí é uma ação privada que eles vão gerar um crédito de carbono e eles vão vender esse crédito de carbono para o mundo aí. Mas com restauração que é fundamental, que a gente vai ter isso perene, né? E esse que vocês estão fazendo... O jurisdicional. E vai dinheiro para o produtor também? Não, esse não. Não esse vai não. nada para o produtor. Esse não vai, esse é todo para o Estado. Todo para o Estado. Porque por isso que eu te falando, é o desmatamento da ação de política pública, desmatamento evitado. Ele é exatamente aquilo que poderia ser desmatado e não foi. Por isso que ele é retrovisor. Esse que eu vou vender, eu já estou com ele já gerou essa captura.
Né? Mas o produtor, ele pode fazer. Nenhum produtor é impedido de fazer o seu crédito de carbono. No Pantanal, nós já temos ações de crédito de carbono. Aqui na Suzano, nós já temos já uma série de iniciativas já individuais e privadas. Né? O que nós temos que fazer, Alex? É fazer com que a reserva legal e a APP do produtor rural seja colocada. Isso tem uma metodologia ainda sendo discutida internacionalmente. Se a gente conseguir isso, o governador sempre fala, nós temos que dar dinheiro para ele manter a floresta em pé. Isso é fundamental. Sim. Colocar um valor naquilo que ele está protegendo. Tipo assim, Isso, porque ele, querendo ou não, você tá lá, você... seja 20%, seja 30% que você Isso, que você Tati, preserva, nós fizemos né? no Pantanal com o PSA. O PSA. No Pantanal. No Pantanal estamos investindo esse ano os 40 milhões no PSA. Isso é exatamente a ideia. Foi o primeiro estado que comprou direito de desmatamento. Então, o Alex fez tudo dentro do legado, falou, eu posso desmatar 200 hectares. O estado está indo falar, olha, se você cancelar esses 200 hectares, eu vou te pagar pela remuneração média. Então, foi o primeiro estado a fazer isso. E dentro do PSA também. É fazer essa manutenção. Então, nós estamos pagando esse produtor, porque no Pantanal, o conceito é um pouco diferente do Cerrado. O Cerrado você tem aqui, você tem a reserva aqui. A reserva aqui, Pantanal, não é assim. Você não tem o matinho aqui e o rio aqui. Então, ele pode fazer o uso desse espaço nativo, ele faz o uso. E mesmo assim, ele preservando, não substituindo esse espaço, nós vamos pagar o produtor por isso. Outro assunto bem importante para a gente falar é sobre a celulose. Hoje tem crescido demais. Hoje o produto que é mais exportado isso. Aqui no Mato Grosso do Sul. Porque ele tem uma estabilidade, sabe, Alex? Assim, a soja, ela vai ter um determinado momento que ela passa, num determinado mês ela passa porque ela é sazonal. E o que está acontecendo? A celulose, ela é de janeiro a dezembro. Se você olhar o volume, ele é mais ou menos permanente. A fábrica trabalha 24 horas por dia, 350 dias por ano. Então, ela consegue manter. A soja não, você tem a sazonalidade. Exatamente. E as fábricas estão aumentando, né? E com as fábricas aumentando, a gente precisa de escoamento. Vamos falar da rota da celulose? Como que está a rota da celulose? Vamos falar um pouquinho. O que vai ser essa rota? Eu acho que assim, é importante destacar que a gente hoje, sob o ponto de vista de empreendimento industrial de celulose, nós somos referência no mundo. Então, o nosso Vale da Celulose, que foi um nome que eu cunhei lá em 2007, falei, chamava as pessoas falando, por que Vale se não é Vale? E eu expliquei por quê. Porque um dia eu perguntei lá no Vale do Silício, por que chamava Vale do Silício? Qual que era a característica? Ele falou assim, a característica aqui foi ambiente, setor público e setor privado trabalhando em conjunto que criaram o Vale do Silício. Eu falei, então aqui vai ter o Vale da Celulose. Então a gente é assim, eu vou dar um número que é, o mundo precisa de uma fábrica igual a da Suzano aqui em Ribas, que é 2 milhões por ano. Nós demos ao mundo as últimas 2 e vamos dar as próximas 3. Então, e o mundo sabe disso, que o jogo da celulose é aqui. Não tem outro lugar nesse momento. O jogo da celulose se chama Mato Grosso do Sul. Então, o Vale, o Pulp Valley, que a gente chama. Então, até esses dias eu fui num evento internacional e o cara falou assim, você que é o Pulp Man? E eu fiquei olhando assim, não entendi nada. Ele falou, você não é o cara do Vale da Celulose, do Pulp Valley? Eu falei, sou. Eu falei, então, você é o Pulp Man. Eu falei, mas assim, é importante a dimensão. É uma dimensão que às vezes a gente tem todos os problemas aqui, mas a gente teve a maior fábrica de linha única construída 2 milhões. Agora, 3 milhões e meio uma fábrica. Assim, nem na tecnologia tinha isso há 2 anos atrás. Né? Agora nós vamos ter mais uma de 2 milhões e meio lá em Bataguaçu, com um novo produto que é solúvel, que é para tecido, que nós não tínhamos. Então, a fibra curta é para papel higiênico, absorvente. Agora nós vamos para solúvel. A solúvel é para tecido, que então é mais um produto de mais valor agregado que entra. E aí nós precisamos expandir o eucalipto. Aí nós precisamos de toda essa estrutura de eucalipto. Hoje nós temos 1.984.000 hectares. Só com os projetos aprovados eu preciso agregar mais 600 mil. Então, só com o projeto aprovado. Nós estamos na 4ª, estamos construindo a 5ª, vamos construir a 6ª e vamos construir a 7ª, que é a ampliação do Eldorado. Isso já está pronto. É uma questão de time. E aí você colocou muito bem. A celulose, às vezes eu pergunto, sai pela rota? Não, celulose não. Celulose vai sair por Santos, porque todos são terminais privados, e a nossa celulose já sai por ferrovia. Esse é o primeiro ponto que é importante. Ela sobe, então a de Ribas sobe até a Inocência, tem um terminal e vai embora. A de Três Lagoas, que está para lá de cá, sobe até a Inocência e vai por coisa. A da Eldorado sobe e vai para lá. Então, toda a nossa celulose chega em Santos, em terminais privados, por ferrovia. E ela anda um pouquinho ali, 200, 300 quilômetros. Então é muito competitiva, a estrutura é muito competitiva. O ideal seria a rota do eucalipto, então. É, a rota do eucalipto, exato. Rota do eucalipto. Mas essa exatamente, mas é da indústria. Então, agora a Arauco vai construir
47 quilômetros de trilho, quer dizer, no caso da Arauco, a celulose vai sair de dentro da fábrica num vagão e vai para dentro do navio, praticamente do trem para o navio. Cara, isso é genial. São 47 quilômetros, mais de quase 1,5 bi de investimento, 400 vagões já comprados. Então você vê como é que é a dimensão dessa cadeia. E aí exatamente a sua pergunta, Alex. Nós temos alguma preocupação, e eu vou te dar ela um pouquinho macro, mas para entender. 2032, reforma tributária. Eu perco um instrumento importante de atração da indústria no Estado, que chama ICMS. Então, quando hoje eu traio a indústria, eu falo, vou te dar isenção disso, vou te dar isenção daquilo, tem uma carteira de isenções. Eu não tenho mais como falar isso. Ou quando eu falo, olha, só que é até 32. Então, o que nós definimos nesse planejamento além governo? Nós temos 3 setores altamente competitivos. A floresta, bioenergia e proteína animal. Aí, proteína animal, estou falando das 3, né? De bovinocultura, suinicultura, aves e peixes. Então, nós vamos ter que ser muito bom nesse negócio. Nós temos que fazer o cara chegar aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Olhando logística. Nós temos as melhores plantas, menor custo de produção, elevada produtividade agrícola, está tudo certo. Nós temos que olhar logística. Então, dentro dessa questão da logística, primeiro, investimento em rodovias, conexões. Então, nós estamos investindo 3,5 bi. Vou dar uns exemplos. Ribas do Rio Pardo, chegando a Camapuã. Isso é uma rota do eucalipto. Nós expandimos toda a área de eucalipto ali para chegar na Suzano. 320, Três Lagoas até a porta da fábrica. Foi uma condição para trazer Arauco, que a gente asfaltasse. São 300 milhões de investimento do Estado, através do recurso do BNDES. Ligando, vamos fazer uma ligação Casa Verde até a MS40, toda a região de eucalipto. E aí esses grandes eixos, que é 262, 267, que é a chamada Rota da Celulose, Campo Grande, Três Lagoas, Campo Grande, Santa Rita, Bataguaçu, Nova Alvorada, Bataguaçu. São 860 quilômetros. Março começa as obras dessa estrutura toda. Então, nós já assinamos com o segundo colocado, que foi a XP. Em março as obras começam. 10 bilhões de investimento privado. Vamos botar free flow, que é... As pessoas perguntam o que é free flow. Você não precisa mais parar no pedágio. Você vai ter uma estrutura, você passa com o carro e cobrou e tchau, toca a tua vida. Não para, não precisa troco, não precisa nada. Você tem uma tarjinha ali e vai faturando. Isso agiliza a viagem, ganha tempo, né? E em todo lugar tem, né? Nos Estados Unidos, lugar, você vai em todo lugar que você vai tem. Vamos duplicar até Ribas do Rio Pardo. Então, Campo Grande, ali aqui próximo, até Ribas 100% duplicada, porque é um fluxo grande. E nas outras, parte terceira pista, 0,40 todo com acostamento, né? Porque é muito perigoso. Vai ter refazer, vai refazer perigoso. O asfalto todo ali e fazer acostamento em todas elas, conectividade em todas elas, né, de coisa para. Então, o projeto é muito interessante, né? E se pegar lá Bataguaçu, Nova Alvorada, aquilo faz parte da rota bioceânica ainda, que também já está sendo. Então, isso está bem colocado, bem estruturado. E o final da obra deve ser quando? Não, eles têm nos primeiros 5 anos ele tem que investir 6 bilhões, que ele tem um cronograma. Então ele vai começar com várias frentes, porque quanto mais ele antecipar, mais ele pode mas ele começa a receber. Fazer o reajuste todo do coisa. Então eu acho que vai bem, o grupo é bom, as empresas que estão no consórcio são relevantes, né? A 163 já foi a repactuação, está sendo executado. A Rota da Celulose faz isso. Ficamos com o problema Campo Grande a Corumbá, que hoje efetivamente a estrada está deteriorada e ela não suporta aquilo que eu falava para você antes, né? Só a venda agora da empresa, em termos de coisa, ela vendeu o dobro. Então, o que você está vendo de caminhão hoje já foi vendido para o ano que vem o dobro. Nossa. Só para você ter uma ideia. Então, vai ser o dobro de caminhões. De minério. De minério. Hoje saem ali carregados 300 caminhões e circulam perto de 1.000 caminhões, chegando e saindo. Isso não tem nada a ver com exportação. É importante falar. As pessoas falam, mas é problema do Rio. Não tem nada a ver com o Rio. Se chama mercado interno. Com o problema de Minas, nós temos um minério de alta qualidade. Ele faz blend. Então, esse minério está indo para a CSN, no Rio de Janeiro. Então, ele sai de caminhão daqui, vai até perto de Suzano, São Paulo, e perto de Guarulhos, carrega no trem e desce e vai para Pernambuco. Faz a liga, né? Que faz a liga. Isso, é para minério, para fazer. Ele vai para Minas para fazer o ferro Gusa. Então, essa operação, ela não para. Ao contrário, ela aumenta. Então, nós temos o problema da ponte lá, que acabamos de licitar agora. E essa rodovia nós temos que fazer algum trabalho importante. E aí é uma coisa assim meio... O motorista, eu fico imaginando ele andando de Corumbá até Suzano, São Paulo. Ele anda 1.000 quilômetros do lado da ferrovia. Do lado. Ele tem que passar umas 5, 6 vezes sobre ela e do lado ele está vendo toda hora a ferrovia, né?
Então, ninguém vai entender isso. Por isso que agora, no próximo ano, o governo federal, a gente tem trabalhado muito nisso, vai para mercado, a Malha Oeste novamente, de Corumbá até Mairinque, né? E vamos ver se vai ter interessado. É um investimento elevado, a gente tem algumas preocupações de modelo, mas é importante que vá para mercado, vamos testar o mercado. Essa ferrovia é crucial. Então, na logística, nós estamos pensando a nossos investimentos em rodovias, estamos tracionando fortemente a questão das ferrovias, fazer igual a Ferro Norte, que funciona muito bem. E tem uma outra questão, que é a primeira concessão hidroviária do país, que é Corumbá até Porto Murtinho. Dia 4, agora tem mais uma reunião no Paraguai, que o Paraguai tem que dar anuência disso. E seria a primeira concessão rodoviária. Passamos já para a audiência, discussão ambiental. Nós não vamos trabalhar no chamado tramo norte, porque acima de Corumbá que você tem o pulso de inundação que faz isso. O aprofundamento do canal é no máximo 2,5 metros. Então, assim, a parte técnica está muito tranquila. Em relação ao meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, está muito tranquila. São as questões que eram muito debatidas. Exatamente, debatidas, né? Então, e assim, a gente que conhece, uma operação que vai ser hoje é muito melhor do que a atual. Tá, hoje para você descer com comboio, eu vou te dar um exemplo. Quando você chega na ponte, que tem aqui, você tem que desmembrar um comboio. Então, o cara vai, amarra na beira do rio, ele fica batendo lá a barcaça, desmoronando. Aí ele passa uma, amarra de novo. Aí ele passa duas, amarra. Depois ele junta e vai embora. Com a dragagem do canal em 7 pontos, com a sinalização, passar. Operação noturna, né, com as barcaças muito mais modernas, com monitoramento, você vai ter uma operação de muito melhor qualidade ambiental. Então, isso também está programado. Mais eficiente, né? Muito mais eficiente. E aonde o minério vai sair. O rio, a gente vai poder usar mais tempo, a questão do calado. Então, isso que eu acho que é fundamental. Então, veja, nós estamos trabalhando. E aí, Alex, vou te dar mais uma notícia que a gente começou a pensar isso há poucos dias com o governador Tarcísio. Nós tínhamos um problema. Quantos anos a gente falou da hidrovia Tietê-Paraná? Nossa. Tem o canal de São Simão, você conhece? Eu sou de São Paulo, então você hidrovia. E ali sabe tem muito, conhece em muito Nova Avanhandava, não é fácil falar esse nome, não. Avanhandava. Em Nova Avanhandava tem um pedral. E essa obra está terminando. Que ela que fazia a restrição de usar o ano inteiro o rio. Né? Com isso, a gente vai poder, inclusive a própria celulose, por exemplo, dali poderá subir o rio e até Perdeneiras e descer de trem. Então, a gente começou esse trabalho, terminando agora essa operação do governador de São Paulo, que começou lá quando eu fui lá, o governador era o Alckmin, quando começou essa obra, mas ela está terminando. Então, você traz de novo do norte, ali de São Simão, e pode subir aqui. Então, acho que é mais uma alternativa. O governador usa. Qual é o estado no mundo que tem 2 Mississippi, um do lado do outro? Nossa. Nós temos. Né? Então, e aí agora com essa operação hidroviária, acho que vai ser importante. Por isso que dá essa competitividade de longo prazo. Nós precisamos olhar isso, porque nós somos um estado de 3 milhões de habitantes. Então, tudo que a gente constrói é para vender para os outros. Tudo que vem, salvo o comércio e tal, por isso que nós precisamos ter escala e competitividade. Nós exportamos 10 bilhões por ano, metade deles para a China. Muito significativo, somos 2 milhões, os valores. mas pelo que está se desenhando em investimentos vindo para cá, logo acho que o Estado vai ter um boom populacional, não vai não? Nós temos que ter. Nós temos que a gente até precisa, né? Eu falo para o governador que a gente tem tantos pró-desenvolve, vamos criar um pró-gente, né? E de coisa. Porque senão não tem gente para trabalhar. Nós temos que aumentar a população. Os municípios hoje têm uma concentração e a gente tem que... Eu vou te dar um dado, Alex, de coisa. Nós temos hoje determinadas atividades do setor de proteína animal que nós dependemos de imigrantes. Se por algum motivo os venezuelanos saíssem da nossa base de produção hoje, eu pararia 2 ou 3 fábricas de proteína animal no estado. Tem uma com 2.000, outra com 800. Você vê quanto que nós precisamos dessas pessoas para fazer. Então, realmente, nós precisamos aumentar a população. E eu vou já te falar qual é o programa que nós precisamos para aumentar a população. A habitação. Eu tenho hoje, no estado, mais de 50, 60 mil pessoas em alojamento. E eu não estou falando daquele alojamento da Arauco, desenhado, que é o cara que vai ficar 3 meses e vai embora. Não é esse cara. Eu vou em Bataguaçu, vou em Bataiporã, tem lá uma casa alugada por 10 pessoas trabalhando no lugar. Uma casa alugada. Essas pessoas não trazem a família. Porque não tem aguenta ficar alojamento mais do que 3, 4 meses, o cara vai embora. Isso aumenta a minha rotatividade. Então, nós estamos um foco muito grande hoje com a GEAB. Já acertei com o setor de celulose, eles estão doando terrenos, mas não para fazer casa para eles, para que a gente possa construir casa, minha vida, para a população. Acabamos de inaugurar 950 casas agora em Ribas, já
rapidamente são vendidas, melhorou um pouco o nível de financiamento. Estamos conversando do setor de suco energético, a Decoagro acabou de dar uma área para a gente, Angélica, para construir casa, mas não é para ela não, é para ter gente para isso. Então, hoje, para eu trazer gente, eu tenho que focar em habitação. Porque o maior interesse são eles mesmos, né? Isso, assim, ele traz a eles. família. Na hora que ele traz a família, ele fica. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Vai Então, ter um emprego, vai ter qualidade de vida. Esse é um foco, a gente está trabalhando com a bancada. Nós temos aquele programa MMS Moradia, que subsidia, que é um sucesso, né? Então, isso é uma questão crucial e crítica hoje para a atração de pessoas e aumento da disponibilidade de mão de obra. Ô Jaime, entrando tantas novas culturas, a gente vê aí Mato Grosso do Sul entrando amendoim, entrando laranja, citros, né, de forma geral. Tem uma diversificação gigantesca. Vem mais novidades por aí? Então, veja o seguinte, eu vou te dar um número para as pessoas entenderem. Vamos botar em 10 anos. 10 anos nós tiramos 5 milhões de hectares da pastagem. Então isso já faz parte do carbono neutro. Eu tirei 5 milhões de pastagem degradada e trouxe ele para o produtivo. Então eu mudei o perfil de emissão de carbono. Está lá e está na contabilidade. O que eu fiz com esses 5 milhões? Aumentei muito na soja. Nós expandimos as áreas novas de soja. Então você vê armazém em todo que é lugar. Foram 2 milhões de hectares. Desses 5 milhões foram para a área de soja. E consequentemente para a área de milho. Aí nós temos um segundo momento. Quando da crise da soja, começaram a aparecer algumas opções. Qual era o problema do amendoim no estado? Para quem o vento? Era uma cultura que já tinha um domínio, alguns conheciam, sabiam como produzir, mas quando iam vender não tinha. Então nós fomos atrás de cooperativas. Trouxemos uma cooperativa para Bataguaçu, que é a mais tradicional, que é a Caçu. Foi a primeira que veio para fazer o beneficiamento do amendoim. Quando ela veio, já a cadeia, agora eu tenho preço, eu tenho como negociar o contrato, eu tenho como fazer isso. Então hoje nós estamos com 43 mil hectares, com previsão de 60 mil. Então essa cultura entrou segundo produtor do país. Primeiro é São Paulo, nós somos o segundo. Então essa cultura entrou e veio para ficar. Nós estamos com estrutura de semente, capacitação de pessoas para isso. Tem agora, vou dar uma número para vocês, nós já temos 4 empresas entrando aqui para fazer beneficiamento. Angélica, Chapadão, Bataguaçu, que é Caçu, eu vou lembrar outra agora, tem mais uma em Glória Dourados. Elas vêm para fazer o beneficiamento, porque o amendoim tem um problema de toxicidade. Então ele não pode umidade. Quando eu colho, eu tenho que rapidamente secar. Se ele desenvolver a umidade, ele tem uma toxina grave, que ela, inclusive, já coisa. Então, você tem que secar ele muito rápido. Então, por isso que é importante a indústria de beneficiamento estar perto. Depois que você secou, aí vai embora. Então, isso é importante. A mesma coisa na laranja. A laranja, eu vou tentar ser muito rápido nessa resposta, mas assim, uma coisa que dá orgulho pra gente. Diz que o orgulho é uma deficiência moral, mas assim, eu fui numa palestra em São Paulo e aí um pesquisador mostrou uma doença chamada Green. Então não temos laranja, não sabia o que era. Sim. E mostrou, olha, 43% dos laranjais de São Paulo comprometidos, 60% da Flórida. Aí eu fui nele, era um pesquisador de fungicidas, cara, por que isso está? Ele falou lá, esses estados, eles adotaram uma medida de fazer aplicação de veneno. Então, o que acontece com o Green? Vai diminuindo a produtividade, você vai aplicando veneno até que você perde a planta. 43%. Aí eu falei, peraí. Chamei lembro, foi lá na exposição, a Fundecitos, junto com uma Sarita, que é uma grande produtora, que era presidente da Fundecitos, para explicar, então, o governador Reinaldo e para o RIDA o que era. E aí eu perguntei para ele, o que eu preciso fazer para atrair esse pessoal? Ele falou, faça uma lei com tolerância zero sanitária. É isso? Legal. Então, o Mato Grosso é tolerância zero. O que quer dizer tolerância zero? Se eu ir no pomar da Cutralha, aqui agora ali em Cidrolândia, e tiver uma infectada, eu arranco ela e tiro. E tem que substituir a planta. Não pode tratar. E aí tem uma questão que é importante a gente falar. Aí surgiu a história da murta. Isso. Mas por que é a história da murta? A murta é o hospedeiro. A murta é exótica, veio da China. E a mosquinha vai lá na coisa, aí que ela vai para os citros. Então eu não posso ter a murta. Então por isso que a gente proibiu a murta no estado. Quando vem um projeto, como é que a gente faz? Chegou o projeto de Cidrolândia, ali dá 5 mil hectares, mais de 1 bilhão de investimento. A gente faz um raio de 20 quilômetros e as nossas equipes de água saem procurando murta e pé de laranja. E destrói tudo. 20 quilômetros do lado. Explica e tal. E por isso que as cidades, por exemplo, cidade de Cacilândia, Água Clara, os caras já estão tirando tudo. Campo Grande ainda tem muito para tirar, né, porque não tem projeto muito perto, mas a prefeita já fez a lei. Então, é uma nova cultura e nós já estamos com 35 mil hectares. É uma cultura que custa 100 mil, fora a terra, 100 mil reais para implantar.
Agora é uma cultura de 25 anos, com altíssimo valor agregado. Aí antes que vocês me perguntem, a indústria vem? O dia que eu tiver 32 milhões de caixa, vai ter uma disputa de quem vem primeiro. Sim. É simples Primeiro assim. precisa primeiro ter tem uma a produção. plantação. Né? E aí nós vamos fazer um evento, porque muitos produtores, Alex, se interessaram pela laranja. Só que é a mesma coisa que eu falei também. Como é que é o contrato? Como é que é o arrendamento? Para quem que eu vendo? Como é que é cotado a laranja? Né? Então, a gente está fazendo um evento em Três Lagoas agora em dezembro, né? Chama, a gente é modesto, Mato Grosso do Sul Citrus Summit, né? O pessoal quer fazer encontro estadual. Pessoal, vamos pensar longe, vamos pensar bonito. Mato Grosso do Sul Citrus Summit. Então a gente está trazendo uma palestra sobre mercado, trazendo a indústria, como é que é um relacionamento sobre aquisição, tecnologias. Vamos trazer um dia de campo lá em Três Lagoas mesmo, no produtor rural, para as pessoas entenderem variedades e tal. Porque a laranja, quando a gente pega... Vamos pegar o projeto aqui da Cultural, que é 5 mil hectares. Eles usam 5 cavaletes e 5 variedades. E aí faz essa... Por quê? Você imagina se eu precisar colher 5 mil hectares no mês. Não tem como. Então eles diluem isso ao longo do ano. Então cada uma cresce numa determinada coisa. Para eu começar a colher, eu vou ficar 8 meses colhendo, é tudo manual. Puxa vida. Uma empresa dessa aqui está com 400 funcionários plantando. Na colheita são mais 2 mil. Nossa. Nossos indígenas hoje, eles vão para o Rio Grande do Sul colher maçã. Exato. Pode e agora, ficar aqui, já estamos capacitando aqui. Vamos reter esses caras aqui. E os caras da maçã, do Rio Grande do Sul e do estão desesperados. Porque eles não vão ter mais 4 mil pessoas lá para trabalhar. Sim. Né? Então, e aí você falou o seguinte, vem mais, só para terminar essa pergunta. Olha só o que a gente também foi olhando nessas viagens e tal. Quando a gente foi para a Índia, a gente começou a perceber que tinha muito gergelim, feijão, cupê e tal. Cara, de onde que vem esse negócio? Isso aqui vem do Brasil. Ué, por que a gente não produz isso? Chama cultura pulse. Todos esses grãos. E aí nós criamos agora, recentemente, um programa para isso. E eu vou te falar onde você vai plantar. 4 milhões e meio de hectares, safra de verão, soja. Eu consigo transferir isso para milho, 2 milhões e meio. Janela climática, sol. Se eu atrasar a soja, eu não posso produzir milho. Então eu fico todo ano com 2 milhões de hectares sobrando. O cara faz cobertura verde, faz alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer uma cultura curta. Quem não fez milho, eu tenho que dar uma opção. A primeira opção é sorgo, que nós já estamos com 400 mil hectares de sorgo, que era o mesmo problema. Por que não planta sorgo? Porque tem no mercado. Acertei com as duas as de milho. Cara, você faz um contrato para o cara poder negociar. Saímos de 50 mil para 400 mil hectares. E agora nós estamos fazendo todo esse trabalho de gergelim, de chia, que a gente está produzindo já 2 mil hectares de chia no estado. Nossa. Chia orgânica. Então é umas culturas com alto valor agregado, com o mercado internacional aberto para isso. Então, só que nós temos que criar essas relações contratuais, porque senão o cara vai para que eu vou vender. Então nós temos uma opção de 1 milhão de hectares, vamos chamar assim, e a gente está expandindo muito a irrigação. Quando eu levo para a irrigação, eu antecipo soja, eu consigo antecipar. Consigo entrar no milho e consigo fazer uma terceira safra ainda do pivô. E assim, a gente está aumentando isso muito. Então, um foco nosso também é o MS Irriga, que é o processo de irrigação. Então, assim, não vai parar. Né? E mais um dado, por último. Nós temos... nós estamos adorando, pode falar. E olha, isso é música para os meus ouvidos. Tati, mais um dado. Aqui, ó, tá brilhando os olhinhos como dela. Como eu te falei dos 5 milhões que nós transformamos, o governo federal acabou de fazer um estudo, um Plano Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas, governo federal, com financiamento do BNDES. Isso. Lá nesse plano está falando o seguinte, Mato Grosso do Sul, e nós somos o terceiro quarto, tem mais 4,7 milhões de hectares de pastagens degradadas serem recuperadas. Então nós vamos dar outro salto nessa pastagem de novo. Quando a gente fala isso, o cara não precisa ir para a agricultura, mas para recuperar a pastagem você tem que passar por algum tipo de agricultura. Então nós estamos focando nisso, nos financiamentos, para a recuperação dessas áreas, que pode ser pasto, que é importante, a intensificação da pecuária, ou para a integração lavoura-pecuária-floresta, que nós somos líder. Então, a própria área de eucalipto, Alex, nós estamos agora montando um programa, conversando com as empresas, para que não deixe só o eucalipto. Vamos manter a pecuária. Hoje a gente consegue já com tecnologia, em meio hectare, vamos chamar assim, usar meio para pasto, quase 65% do que gera um hectare de eucalipto. Então nós estamos já conversando para também financiar isso, para nós temos uma monocultura muito grande, por mais que tenha muita área, né? Mas monoculturas tem uma série de riscos, você pode ter risco de doença, sanidade, claro. etc. Então, fazer uma diversificação. Então, 4,7 a gente quer converter. 1 milhão trazendo essa cultura pulse para trazer novas culturas que a gente conhece pouco ainda no estado, né? E continuar avançando, tanto na citricultura como na própria questão do amendoim. E amendoim,
aonde tem cana, é o melhor projeto para fazer recuperação de área. Então, você pega uma Deco, tem 200 mil hectares, ela precisa recuperar 20 mil por ano. Põe amendoim, chama o terceiro Como e põe amendoim, alternativa. que é excelente para recuperar. Então, ele faz o ano de amendoim e volta com a cana. Né? Então, também a recuperação das áreas é fundamental. O Jaime, você falou sobre a laranja, sobre a industrialização. Claro, quando tiver muita 32 laranja, milhões de caixa, está pronto. tá beleza. A industrialização é algo que passa realmente por vocês como uma meta? Meta é assim, 0,1, né, nesse processo. Porque veja o seguinte, aquilo que eu te falei da competitividade. Vou te dar um exemplo do milho, que talvez seja o exemplo mais pronto que está. Esse ano nós fizemos 14 milhões de toneladas. Nós estávamos falando de milho varia entre 10, 14, exatamente por causa da janela. Esse ano, por exemplo, atrasou um pouco o plantio de soja. Eu já estou olhando lá o milho, que eu não vou plantar tanto milho como eu pensava que ia plantar. O milho, eu sou um exportador líquido, normalmente 6 milhões de toneladas. Então vamos botar 12, metade eu mandava para fora e metade consumida internamente. Eu não quero que saia nada daqui. Com as empresas de etanol, que eu tenho 3 e vou ter mais 3, esse milho vai ficar aqui. O cara de Santa Catarina que recebia 2 milhões de toneladas não vai mais receber. A indústria de proteína animal está vindo de novo fazer originação que não fazia, para comprar o milho aqui. Então, o milho é o caso clássico. A mesma coisa eu quero fazer na soja. Então, vamos inaugurar daqui um ano mais uma indústria de soja lá em Naviraí. Eu quero sair com farelo, eu quero sair com a proteína. Então, prioridade 0, industrialização dos nossos produtos com agregação de valor. Então, nós estamos ampliando suinocultura consome milho, consome farelo. Assim, para nutrição, para né? nutrição. Então, Hoje, só os projetos de suinocultura são mais de 3, 4 mil matrizes abates adicionais aqui. Né? Então, esse é fundamental. Frango. A gente viu as expectativas, o potencial de crescimento de exportação da avicultura é fantástico. É impressionante. E aqui o jogo é alta tecnologia, alta produtividade. Então, isso é importante para a gente fazer. Um desafio na piscicultura, né? Esse é um desafio que nós queremos. Tem o negócio da tilápia agora. Da tilápia. Assim, é que o negócio da tilápia, assim, tem coisa que não é fácil explicar. O coitado da Marina não se quer explicar e o outro leva... A tilápia é exótica. Sim. Então ela tem que estar na lista de exótica. Ok. Até Não aí tem. tudo Até aí certo. tudo certo. A questão é, o que você vai fazer depois disso? A principal produção hoje de tilápia nossa é em tanque e rede no Rio Paraná. O Rio Paraná tem tucunaré, Que é exótico. totalmente exótico e altamente carnívoro. Altamente. que vai Come comer todos os tilápia. outros, Como exatamente. todos os outros. Né? Nós temos outros peixes já. Então assim, esse é o grande problema. Por que fazer uma lista dessa se é um produto? A tilápia é o frango das proteínas. Nós somos exportador altamente competitivo. Né? Então, mas a gente está contra esse projeto, pensando, não por ele não ser exótico, mas pensando nas restrições que ela pode ser para o futuro. Mas ainda não existe nenhuma restrição. Nenhuma né? restrição. Existe uma restrição no Estado, tá? A gente não permite produzir tilápia, o peixe exótico, na bacia do Paraguai, tá? Então, se você tiver uma propriedade em Aquidauana, você não vai poder produzir. Nunca pôde, independente do exótico. Exatamente por Pantanal ter características diferentes em relação a isso. Sim. Mas lá em cima no Pantanal, nós já temos tucunaré, Tá naquelas águas limpas lá, infelizmente, né? Então, a gente consegue... Aqui no Paraná, nós temos tucunaré, temos tilápia, temos híbridos, vocês veem uns pintados que não são, são híbridos que cresceram muito. Então, você tem que ir retirando Tem isso. que botar o pessoal para pescar o tucunaré, pô. É gostoso, Você é sabe brigador. Você sabe que essa é uma discussão, Alex, bem importante. Existe aí do ponto de vista de legislação, a gente não teria problema na Piracema, por exemplo, de liberar o tucunaré. Como ele é exótico, o ideal seria você retirar. Sim. É sempre a dificuldade do processo de fiscalização. Exato. Quer dizer, o cara foi com anzol. Mas como é que ele vai pegar uma e não vai pegar outra. Mas a rigor seria até uma alternativa importante para você tirando e diminuindo a população nessa coisa. Mas e existe uma possibilidade ou não? Difícil, né? Não, hoje não. A gente não tem a competência para fazer a fiscalização e o monitoramento. Tem que achar um modelo para isso. Né? E, Jaime, e a rota bioceânica? A gente sabe que as obras estão a todo vapor. Eu fui até Porto Murtinho na expedição. Tem que ir até Kik com a gente, não é só até Porto Murtinho. É muito fácil. Né? Fica a dica, né? Fica o convite. Por favor. Então... E a gente, como que estão as obras e o funcionamento, quando que vai começar? Porque assim, aqui da Aquidauana tá ali, tá passando e vai ser uma grande interessada, a gente, né? Ali o município tá todo vapor também, então... ali é 419, chegando ali, né? Exatamente. Então deixa eu te falar o seguinte, primeiro assim, hoje a gente tem uma governança subnacional que a gente chama de estados fantásticos, assim. Existia um problema nacional... E aqui, e a gente não conseguia trabalhar com essa questão da rota. Então, nós criamos, lá em 2017, o Fórum de Governadores Subnacionais, que é o melhor hoje
termômetro desse processo. Agora, segunda e terça na Argentina, o Brasil assumiu, a embaixadora Daniela assumiu a coordenação das rotas. Sempre vai mudando, estava com a Argentina, agora está com o Brasil, que é muito bom. E nós temos, assim, o nível de estudos que nós temos hoje, através do BID, nós conseguimos mais de $600 mil agora para fazer estudo, vai ter mais um estudo. O BID está olhando tudo. E quando eu falo olhando tudo assim, ele está fazendo reunião com o setor público-privado, perguntando qual é o seu problema de passar, qual que é a coisa, aonde que está. Então, assim, eu acho que nós temos aí um diagnóstico de problemas para a coisa fantástico. Tá? A gente está pronto, agora temos que implementar. A primeira implementação se chama infraestrutura. Então, nada disso vai existir se não tivermos a estrutura asfaltada. Eu acho que isso tem um atraso aqui, atraso ali, mas ela está estruturada. E o que está fazendo a obra necessária? A Argentina, nós tivemos há um mês atrás, Alex, pela primeira vez o Milei falou da rota. Porque estava só nos governadores. E a gente não conseguia levar isso. Né? O governo do Paraguai foi lá e falou, tem um rio chamado Pilcomayo, que tem que fazer uma ponte igual essa de Porto Mutim. É um rio mais baixo, já tem uma ponte, mas tem que fazer uma nova para passar caminhão. E o Paraguai, eu vou fazer, e não conseguia fazer o acerto. Eu faço a alfândega. Então agora, 2 meses que o presidente falou, não, a rota é importante, vou fazer. Então foi a primeira vez que o governo central argentino se posicionou. Fantástico. Ótimo. A reunião foi em Buenos Aires, inclusive, né, nessa semana. Então, Brasil, vamos colocar assim. A gente já vai a Porto Mutinho. Então, hoje nós temos condições de chegar a Porto Mutinho. Fizemos Caracol, Porto Mutinho, já revitalização, tal. O resto nós vamos fazer depois. Pessoal, mas será que vai suportar? A estimativa inicial é 200 caminhões dias, pessoal. 200 caminhões dia passa... É 200 caminhões dia só? Inicial, porque você vai ter que começar isso, né? Você vai ter que começar isso. Vai chegar a 5 mil, se for competir mais assim. Hoje você já pode ir a equipe de caminhão, você vai para a Assunção. Então... tem que ter a empresa, tem que ter o negociador, tem que ter investimento no porto chileno, tem que ter o chinês que vai querer comprar através do porto chileno. Então a gente está fazendo um trabalho grande com os operadores de logística. Mas eu digo inicial. Então, assim, parece que nós vamos abrir uma chave de uma casa e vai todo mundo. Não é assim, isso vai ter um crescimento. Então, infraestrutura. O Brasil está fazendo. Pode ter algum problema de fluxo de recursos ali. O nosso desafio agora é o acesso, que já está licitado. Parou um pouco por causa da chuva e tem que ter fluxo de recursos do governo federal. Então a gente está sempre falando isso. Ponte, 80% executado. O Santi Penha já quer inaugurar agora, já no próximo ano, porque ele sai, lá não tem reeleição. O outro lado feito. Picada 500, que é lá na frente, chegando a Poço Rondo, está tudo andando bem. Essa outra ponte que estaria um pouco atrasada, mas se tiver pouco caminhão passa, mas ela tem um problema de peso. Área alfandegada. Então, eu acredito que num prazo de 1 ano e meio, infraestrutura, nós vamos pegar o nosso carro e vamos poder ir até Iquique no asfalto sem problema nenhum. Qual seria o problema? Que talvez você chegue na alfândega de Porto Mutim e fique 4, 5, 6 horas para passar. Talvez você chegue na alfândega argentina, como aconteceu com a gente, 6 horas para conseguir. Passam 3 carros por dia. Aí nós chegamos com 35 caminhonetes, foi 6 horas, não era má vontade, só tinha uma pessoa. Né? Então isso tem que ser modelado. Na Argentina agora, na segunda-feira, o BID apresentou uma proposta que fizeram na América Central. Uma alfândega que um caminhão estava levando 6 minutos para passar. E eles estão dispostos a trazer isso para cá. Poxa vida. Nós precisamos de tecnologia. Esse processo todo, o que eu quero falar para vocês? Se tudo funcionar, não serve. Entendeu? Se tudo der certo... Sim, se eu pegar a legislação para ele funcionar, se o Brasil e o Paraguai, não serve. É fundamental isso. Eu sempre pego o caminhão, carrega e vai para Corumbá, cai no vermelho... ou Corumbá, que tem lá, já tem, ou vai... Você chega lá na AGESA, hoje tem 700 caminhões, porque o fiscal da sanitário só vai na terça, o outro só vai na coisa. É assim. E aí pegou gripe, não foi trabalhar. E aí tem pouca gente e vai embora. Então, se tudo funcionar dentro da legislação, não serve. Por isso que nós estamos muito focados e fazer um tratado da rota. Igual tem o tratado da hidrovia, um caminhão fechar aqui em Campo Grande, e aí ser monitorado, ser acompanhado, identificado, etc. Então, esse é o nosso grande foco hoje, tecnologia. Para isso, nós precisamos, obviamente, um novo tratado. Nós queremos fazer um tratado, e parece simples, mas não é. Porque Chile não é do Mercosul. Então, quando a gente vai fazer o tratado pelo Mercosul, o Chile não está. Aí depois eu tenho que pegar o tratado e falar, você concorda? Né? Então, a gente quer sair um pouco desse... E aí um papel importante que os subnacionais. Então, nós temos tudo isso muito bem estruturado, alinhado, os problemas que tem. E aí, uma coisa na rota assim, qual é a pior coisa para a Argentina e para o Paraguai? Nós queremos passar por ele para vender para a China. E eu não ganho nada no sentido. Então a gente está olhando muito a rota como uma rota de desenvolvimento. Isso é uma questão crucial. Ele é um corredor, sob o ponto de vista de acesso ao maior mercado que cresce. 50% da nossa exportação vai para a China. Só que nós temos
A Índia, com 1 bilhão e 400 pessoas. Nós temos o Paquistão, a Indonésia, Japão, tudo lá. Então, nós vamos continuar. Nós temos que diversificar a nossa pauta, mas está tudo lá. Então, a rota, hoje, ela já incomoda também, igual a celulose. Entendi. Então, a gente está indo, está começando, o pessoal, e esse negócio da rota? Como é que vocês vão ligar o Centro-Oeste do Brasil, a maior área de produção agrícola do mundo? Vocês estão ligando diretamente, com 17 dias a menos, com 29% de redução de custo. Eu gostei do chinês. O chinês, eu fui lá apresentar para ele. Aí ele falou, o senhor está falando, então, que o senhor vai pegar uma carne em Mato Grosso do Sul, de boi, vai botar num caminhão, vai levar 2.000 quilômetros até Iquique, vai botar num contêiner refrigerado, eu vou ganhar 17 dias em relação ao canal do Panamá, e o senhor vai botar ela aqui em Xangai 29%. Eu falei, vou. Ele falou, então eu vou falar um negócio pro senhor. Eu vou botar o meu produto 29% mais barato também lá no Brasil. E é isso. Aí surge uma outra oportunidade para Mato Grosso do Sul, ser um grande hub de distribuição desses produtos, que nós somos importadores. Em vez de fazer Santos e Itajaí, a partir do Mato Grosso do Sul, nós podemos distribuir para o Brasil. Distribuição. Então, essa é uma outra grande oportunidade, porque se o contêiner puder ir carregado e voltar carregado, o custo faz isso aqui. Né? Então, acho que tem... Sensacional. Temos o desafio do bitrem, não pode, o Paraguai não permite o bitrem. O bitrem é uma engenhoca brasileira. Né? E a Argentina aprovou agora. E uma bela engenhoca. Uma bela engenhoca. Porque não tínhamos trem, criamos... Igual aquele meme, né? Agora a NASA vem, né? Agora a NASA vem. E agora a Argentina aprovou, o Paraguai ainda não. A rota foi preparada em termos de peso para isso. O Chile também não tem autorização. No Chile a gente teria alguma dificuldade nos Andes, em termos de capacidade do motor, provavelmente de oxigênio, mas a gente poderia ir até ali e depois passar por trem, alguma coisa assim. Já que a gente está falando ainda de um pouco de logística, de estrutura e tal, a Tati tem uma pergunta que ela quer fazer, ó, que ela vai puxar a sardinha para ela. Quer ver? Vamos lá. Ó. Bom, Jaime, olha que responsabilidade. Que responsabilidade. Bom, eu sou pecuarista, sou pantaneira, né? Não tem. E aí ele vem e me coloca essa pergunta aqui. Olha, ela que fez a pergunta, foi eu. Olha, né? O que tem sido feito para melhorar a vida ali do pantaneiro, do povo tradicional? Porque a gente sabe que quem cuida do Pantanal é o pantaneiro, com né? Certeza, com e certeza. a gente vem falando muito isso, e na COP foi muito falado isso, e que quem cuida do Pantanal, se o Pantanal está lá preservado, é graças ao pantaneiro, né, que está lá dentro. Então a gente trabalha muito nessa valorização. E o que tem sido feito para melhorar aí a vida do pantaneiro? Bom, primeiro, assim, vamos respaldar, assim, eu até também há poucos dias falei isso e as pessoas ficaram... não, foi ontem uma pessoa falou, olha, eu fui no Pantanal e vi um ribeirinho com uma placa solar, o que é aquilo lá? E o cara foi pescar, era um cara de São Paulo, falou isso, eu expliquei para ele. Eu falei, aquilo chama cidadania, né? Que a pessoa poder chegar em casa e ter uma geladeira na beira do rio, que vive do peixe, da pesca, poder ter uma geladeira. Então, primeiro, o projeto Ilumina Pantanal, talvez, primeiro que nós ganhamos como o melhor projeto de área inóspita do mundo, colocando 3.000 painéis solares com bateria, que está sendo discutindo bateria agora, nós temos bateria em 3.000 propriedades, ribeirinhos, quilombolas, indígenas lá. Né? E aí nós colocamos 3 bicos de luz e a geladeira. Então, assim, a sobrevida dessas pessoas foi um negócio fantástico. Então, foi uma forma da gente trazer energia elétrica dentro do programa de universalização e para o produtor também, aonde não tem acesso à rede, ele também teve gratuitamente esse acesso, isso está na rede, na estrutura. O que nós olhamos para o Pantanal? Primeiro, quando a gente fala em preservar, às vezes a gente é criticado. Aí a gente fala, não, mas você já preserva, você já faz isso. 84% está do jeito que estava. Então, assim, parece uma limitação quando a gente fala de preservação e conservação. Mas o produtor já faz isso, né? Então, o que a gente está fazendo para isso? Primeiro, o que vai desenvolver no Pantanal? 2 atividades na nossa visão. Turismo, inexplorado. A gente considera inexplorado, né? Você tem na borda ali, aqui da Uana, mas é uma borda. A capacidade, né, que tem é gigantesca. Né? Pela singularidade. Sim. Pela singularidade que tem. Então, esse é o primeiro foco. Nós temos que investir muito naquele... Turismo depende de infraestrutura. Então, vou te dar um exemplo simples. Nós não temos um avião para Corumbá hoje. Né? Muito simples. Mas eu tenho avião para Cuiabá. Então, é mais fácil eu pegar um avião e ir para Cuiabá e pescar no Pantanal do que aqui. Que eu tenho que chegar em Campo Grande, passar nessa rodovia, com os caminhões todos, chegar lá. Então, esse é o primeiro foco. Com a AENA agora, o retorno. A Azul parece que já sinalizou, mas estamos negociando com a Gol também. Isso é fundamental para a pesca esportiva, que hoje é extremamente importante, mas eu acho que tem a contemplação, visita Pantanal. Então, nós temos que ter empreendedores para o Pantanal.
hotelaria, grande coisa. Esse é um foco. E o outro, Pantanal, pecuária sustentável. Nós temos que conseguir. Nós já temos a pecuária orgânica, temos a pecuária sustentável, você é pecuarista, sabe disso. Mas até agora vamos trabalhar com a questão da identificação e origem desse animal. Nós temos que conseguir um preço prêmio por isso. Aí o preço prêmio por sustentabilidade, não é o preço prêmio por qualidade de carne, que pode já estar ali no orgânico e tal. Então esse é um outro trabalho. A gente terminou, tinha pouco tempo atrás, um diagnóstico da pecuária pantaneira fantástico. Primeiro paradigma, a questão do tamanho das propriedades, né? Que todo mundo só tem de coisa. É impressionante como os produtores fazem um esforço para sobreviver com 3, 4 mil hectares. O quanto que ele tem que fazer, porque ele não tem intensificação, ele tem restrição. Mas é onde é o berço onde a gente vai ter a pecuária e a produção de bezerro no Pantanal. Então esses são os nossos 2 focos, uma pecuária sustentável e olhando, obviamente, para essa chamada bioeconomia do Pantanal. Essa é uma questão crucial, de desenvolver atividades na área de bioeconomia com as comunidades tradicionais, com os pescadores, que é uma atividade importante, né? E aí nós estamos desenvolvendo uma série de pesquisas com bocaiúva, já tem outros produtos. Eu não sei se vocês viram isso, mas eu posso até mandar, que saiu que a Katy Perry tinha a Katy Perry passa um creme. Vocês viram isso? Não vi. O creme foi desenvolvido aqui. Bacana. Através do Instituto de Biotecnologia da OCDB com produtos originários do Pantanal. Um troço caríssimo, né? De coisa para fazer. E aí, sabe, tem uma revista que faz o que você tem na sua bolsa, alguma coisa assim. E aí pegaram a Katy Perry lá e tal, e ela tinha esse creme, né? Então, mostrando que o potencial de bioeconomia, e aí pesquisa, nós precisamos botar pesquisa, universidade, para colocar isso. Então, até sei dentro de Aquidauana, produção de urucum, que tem tido um aumento, exatamente. Algumas alternativas. Então, nós estamos focando nisso. Aquidauana, a 419, obviamente, ela se conecta ali agora na BR, já está chegando ali, né, na estrutura da BR, então ali ela acessa facilmente a própria questão da rota bioceânica. Então, o que eu tenho falado muito para os municípios? É esse posicionamento. Eu faço uma brincadeira que eu acho fantástica, porque cada município se autodefine. Um é o coração da rota, outro é o joelho da rota, e é muito legal, cara. Porque ele está no canto, ele pode ser cotovelo, sei lá. Mas não tem problema, é legal. E, sabe, isso não é problema, né? Eu acho que é essa identificação, da gente pegar o projeto, identificar que esse projeto tem impacto no desenvolvimento das comunidades. Porto Murtinho, você foi lá, nós estamos dando aula já de espanhol, em Jardim já tem curso de logística para colocar. Então, esse movimento, o movimento que cria efetivamente. Quando a gente se movimenta e pensa, é que a gente gera o desenvolvimento. Então, acho que é importante. E aqui da Aquidauana, ela é interessante. O prefeito Mauro, né? Ele mostra muito isso, assim. Cara, o que pode ter aqui da Aquidauana? Eu falo, primeiro você abraça esse negócio do paxixi aqui que deu certo. Primeiro abraça esse negócio. Ali tá dando Nossa, certo, abraça esse negócio. Turismo de aventura. Né? Então, o primeiro vinho agora produzido, Mato Grosso do Sul. Nossa. A gente fala Mato Grosso do Sul, dá água para o vinho. Tem o primeiro vinho agora produzido aqui. Saiu, agora está engarrafado. Agora está engarrafado. O primeiro vinho. Então, ali tem uma capacidade de atratividade e que, veja, como é que aquilo despertou? Foi quando nós terminamos o asfalto. Simples assim, a hora que a gente asfaltou, as pessoas agora vão lá almoçar. Né? Antes não iam. Né? Saem daqui, vão lá, né, durante algum dia. Aí eu tô falando, faz uma trilha sobe o morro. Então, Aquidauana é o caso. Tem um potencial pecuário significativo. Aquidauana tem uma característica interessante. São dos poucos lugares que eu tenho mão de obra. Pode ver. Você está de lá. Sim. É uma cidade de porte razoável. E lá eu tenho muito desempregado. O jovem, principalmente. O que é interessante. Precisa é muito treinamento ali. O que eu acho que vem. Mas você tem a UEMS ali que ajuda muito, tem né? Tem o Instituto Federal. Federal. A produção de pessoas ali é bacana. Só que assim, ela está longe. Na cabeça do jovem. Isso, tem que fazer esse trabalho todo dessa apropriação ali em Aquidauana. Então, Aquidauana é um caso, Miranda também. Sim. Corumbá é um caso, acho que também muito interessante, do ponto de vista da fronteira. Mudando o governo da Bolívia agora, nós já estamos conversando com eles. A gente só precisa que eles produzem mais gás para passar no gasoduto, para aumentar a nossa arrecadação. Mas semana a Petrobras comprou da Argentina 180 milhões. Essa é uma outra informação. As pessoas perguntam, vai vir gás da Argentina? Já vem gás da Argentina. Tem um gasoduto que saía lá da Bolívia, ia para a Argentina, que a Bolívia entregava para eles. Eles reverteram. Então hoje vem o gás, passa pela Bolívia e já entra. Tem 2 empresas que já importam 2 milhões de metros cúbicos. E agora a Petrobras vai começar a importar da Argentina via Gasbol. Então já vem o gás da Argentina. E agora, com o governo modificando lá, a gente espera que eles atraiam capital estrangeiro e começam a aumentar a produção.
Javali. Legal. Javali. É a história da tilápia, isso é exótico. É Então, exótico. é mais um animal exótico que tem aqui Nossa, no estado, né? E preocupante. tem destruído muitas plantações, né? Ali na região de São Gabriel do Oeste. todo lugar. O pessoal todo da lugar ProSoja, tá, né? a gente conversou com o Todo- pessoal da todo ProSoja e Como fazer para controlar essa população? Bom, primeiro eu vou te falar que a situação, que é importante você falar, e esse é um discurso que a gente tem, ele destrói a produção, legal. Quando a pessoa olha lá, às vezes o cara tem 1.000 hectares, destruiu 10. Fala, o cara tem 1.000 hectares, destruiu 10. Sabe qual que é o principal problema do javali? Destruição ambiental. O javali acaba com nascente de água. Nascente. Então, tem lugares que você vai, a gente tem um acompanhamento disso, é um negócio impressionante. Com aquele negócio de ele ficar, de ficar fuçando, fuçando. você chega na nascente de água, ele acaba com as nascentes. Então, imagine que o recurso hídrico, que é uma questão fundamental, que você faz, o produtor põe a cerca, põe fecha, faz cercamento e tal, e outro, efetivamente, os impactos de produção. E o que acontece? O problema da reprodução. Então, isso é Chapadão, São Gabriel, você vai descendo aqui, Rio Brilhante é muito que sério. já veio de baixo, né? Já veio Ele já veio de baixo e tal. Nós tivemos muito no passado, muito distante, uma criação de javali lá no entroncamento do Rio Brilhante com o Dourados, que escapou, que ela de coisa, foi ali que começou esse cruzamento. E o que acontece? Um javali, um javaporco aí, que ele é misturado, em condições normais ele faz uma cria por ano. Se ele estiver no mato, não tiver. Com a mudança de alimentação, ele faz 2. Porque ele vai ali, come o milho e volta para o mato se esconder de coisa, come e volta. Então, as ninhadas são 2 ninhadas. Então, você tem antigamente falava de PAPG, né? Tem uma progressão PG, aritmética, progressão geométrica. da criação. Já praticamente se tentou, a gente tem uma pesquisa junto com a Embrapa para verificar. Então, o que é autorizado hoje? CAC abate. Você vai lá, se registro, você pode abater 300 javalis se você conhece. Não tem se mostrado eficiente. Porque tem muita gente matando e fazendo, e é autorizado, mas não tem se mostrado suficiente. E veja, o javali não entrou no Aquidauana, não entrou no Pantanal. Pelo amor de Deus. Mas como é que a gente segura? Bom, é que a tendência A é, tendência né? daqui a pouco é 1, é 2, é 3, com esse capacidade E de não vai ter reprodução. onça para comer. Não tem. Até porque eles são gigantescos. É um gigantescos. negócio andam em bando, é muito descomunal. grande. Então, assim, a gente tem monitoramento, sabe das populações. A Embrapa tem, a Universidade Federal tem pesquisas relevantes, mas nós não chegamos até agora. A gente fala manejo. Manejo até agora só foi nós temos que criar alguma coisa. Às vezes eu falo isso, o pessoal fica meio... Como a gente faz, por exemplo, com morcego. Como é que a gente faz um IA com morcego? Tem a raiva, a gente identifica a caverna e tem uma pasta que a gente passa o morcego, como ele encosta um no outro, ele perde a fertilidade e não consegue se reproduzir. Nós temos que ir para algum caminho desse. Não tem outra forma. Não tem de esterilização, de ter algum tipo de alimentação, algum tipo de coisa que a gente passa. Óbvio que se ele está além daquele ambiente, tem que ser restrito aos efeitos ali. Mas a situação é muito grave. E é no Brasil inteiro. Né? No Brasil inteiro tem a legislação, a gente está discutindo uma legislação estadual, mas sim, ela é quase inócua. A gente estrutura, mas ela acaba sendo quase inócua. Então, mas essa é uma grande preocupação, está na prioridade sanitária. E veja, o risco sanitário. Sim, muito. Você imagina se você tiver... Porque hoje, a princípio, quando você mata, você tem que tirar o sangue e botar para a gente testar. Mas você tem um risco de perder uma cadeia de suinocultura de um dia para o outro. Exatamente. No estado inteiro, de você ser bloqueado no estado inteiro. Né? Isso indo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Então, essa tinha que ser uma pauta nacional. Ela está no nosso radar. A gente está financiando pesquisa tanto com a Embrapa como a Universidade Federal, mas a gente não achou ainda um mecanismo adequado para isso. Vamos lançar um desafio. Isso, tem que ser um falhou aqui, não saiu. O que você ia tentar falar? Hackathon, né? Hackathon. Queria falar que não saiu. Que de inovação. De inovação. Então sim. você põe desafio e chama todo mundo. chama Quem que os resolve aquele aí problema tem para várias você. startups que entram e aí eles Deixa apresentam. eu falar um negócio bacana de startup. Dia 4, e nós estamos aqui no Agro, dia 4 agora, e o governador vamos a São Paulo, vamos assinar um convênio, governo do estado, Semadesc, com a Google. O Centro de Desenvolvimento de IA Agro da Google, Mato Grosso do Sul. Bacana. Espetacular. Como vai funcionar isso? Vamos pensar. Secretário, quando trouxer, já me pensar. coloca aí para visitar, você já me coloca Eu tenho aí uma pra ideia. conhecer. Pergunta pro ChatGPT ou pro Gemini, que é da Google, como vai funcionar isso, ele já responde. Não, mas é assim, Gemini, dentro Gemini. do nosso convênio, todos os nossos alunos das escolas, todos os nossos alunos na escola estadual, acesso gratuito ao Gemini, dentro desse convênio. Bacana. E aí, como é que surgiu isso, do IA? Eles iam montar isso em outro estado, que é Goiás.
Uma conversa em São Paulo, não era eu, uma outra pessoa, que não era da agro, eu conversando com o presidente da Google, estamos montando. Ele falou, mas peraí, por que você não monta isso no Mato Grosso? 11 horas da noite, pegou o telefone e ligou para o governador. Riedel, o cara falou, traz o cara para cá para nós mostrar para ele que é o agro. Veio o vice-presidente da Google, foi lá na fazenda do Riedel, saí daqui num sábado à tarde. Aí ele viu um mundo que ele podia fazer. Ele falou, cara, assim, a gente não tinha ideia do que é necessário ainda de AI, não estou falando de informação, de AI específica, gestão de máquinas, gestão de gado leiteiro, gestão de confinamento, combinação de... Tanta diversificação que tem aqui, né? A Google, ela quer ser o maior clima-tempo do mundo, então ela tá montando uma estrutura de... Fantástico o negócio. Aí vamos fazer aqui. Então vamos assinar dia 4. Aí em janeiro a gente faz um lançamento aqui. A gente vai assinar agora, dia 4. Então a gente vai desenvolver. Eles vão disponibilizar toda a estrutura do número, mas não é assim que eles vão desenvolver. Eles vão para o mercado. O que tem? Nós vamos fazer aí toda a chamada. O que vocês têm de IA para o agro? Pronto. Nós vamos colocar. Estamos trazendo empresa de venture capital para colocar com a estrutura. E a partir daí é um produto comercial. Ele não é para o Mato Grosso do Sul. Sim. É um IA para o agro que vai ser comercialmente tocado. Vejo grandes opções aí pro Pantanaltech, hein? Não é? É verdade, é verdade. Verdade. Secretário, para finalizar, mais uma vez vou puxar a sardinha para o meu lado. Mato Grosso do Sul foi declarada livre de aftosa. Perfeito. Né? E qual o impacto disso para a nossa pecuária aqui do estado? Bom, legal. Isso foi no ano passado, né? A gente foi em Paris, né, e recebeu lá o certificado. Foi um processo de 10 anos. Pesado, de investimento, de estrutura, de tecnologia, né? Então esse é o primeiro passo. O primeiro benefício é que você não precisa mais vacinar. Então esse é o benefício, você já não precisa mais juntar o gado para vacinar. Você está livre e nem pode vacinar, porque se vacinar vai estar o vírus de novo lá. Nós não podemos. Então esse eu acho que é o primeiro passo do produtor. Mas sempre quando a gente falava para os produtores, nós temos que ser livre de febre aftosa, o que o produtor pensava? Bom, então eu vou receber mais pelo meu produto. E eu brincava, não, você vai reduzir seu custo, né? Você não vai precisar. Mas veja o seguinte, uma expressão, quando o Brasil fez isso, e o Mato Grosso do Sul, a gente entra, sobre o ponto de vista de mercado, numa prateleira premium. É como se você chegasse no mundo e você estava na prateleira aqui embaixo. Ó, esse aqui você não podia entrar porque você tinha... E aqui você está na prateleira de baixo. Então você mudou a tua prateleira em relação à carne bovina. Mudou. E carne suína também. Você foi para cá. Só isso possibilita a gente levar para mais de 111 mercados. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando os Estados Unidos deu o tarifaço, nós não vendemos para os Estados Unidos, mas não caiu a exportação do Mato Grosso do Sul, porque nós fomos para essa prateleira premium. Então, essa é uma questão importante. A gente consegue acessar. O que nós precisamos fazer, Tati, e nós discutimos isso ontem lá na FamaSul, o Ministério vai lá e abre o mercado da Indonésia. Mas depois nós temos que ir lá fazer esse mercado. Abrir assim, eu autorizo comprar do Mato Grosso do Sul. Mas nós temos que ter uma ação mais efetiva. Produtores, e aí eu estou falando FamaSul, junto com o governo do estado, junto com o privado. Agora vamos lá na Indonésia. Você vai comprar carne do Mato Grosso do Sul. Não é um container de commodities, né? Então acho que esse é um papel importante. E uma outra coisa que às vezes a gente não percebe, o único estado que podia exportar suíno, Santa Catarina, que é era livre de febre aftosa e livre de peste suína clássica. Só o Japão compra só de Santa Catarina. Nós tivemos no Japão, eu e o governador, para abrir o mercado de suinocultura e tal. Já estamos fazendo esse processo. Primeiro ele falou, não, vocês têm que ficar 2 anos livre de febre aftosa para a gente comprar. Aí, não, mas por quê? Qual que é o motivo? Você não acredita que a gente está livre de febre aftosa? O certificado é isso. Passamos 10 anos sendo... Nós ficamos já 2, que foi o período que foi de teste. De teste. Então, nós já estamos a 2. Aí, tal, não, vamos fazer. Aí começamos a fazer esse trabalho. Então, é mudar a prateleira, é olhar para o mercado. Mas cabe a ação nossa ainda. Produtor rural, segmentar produto, fazer estratégia de origem do Pantanal. E nós irmos atrás disso. Nós temos que ir lá e falar, olha, Mato Grosso do Sul está aqui, nós temos uma pecuária sustentável, temos isso, essa carne é feita dessa forma. Muitas opções. Obrigado, Jaime, mais uma vez, mais uma aula aqui que a gente teve. Grandes assuntos, muitas novidades, isso foi muito importante. E a gente tinha mais assunto para, né? Mas senão, contei um monte de novidades para vocês aqui. Valeu, muito obrigado. Gente, curta, deixa um comentário, manda para o amiguinho, nos ajude aí com o YouTube. E é isso, até a próxima e muito obrigada, Jaime. Obrigado. Até mais. A vocês.